A regra da cadeia. Regra da cadeia para derivadas. Vamos supor que a gente tem uma função de duas variáveis, x e y. Então, z igual a f de x, x e y são as variáveis dessa função f. Agora vamos supor que x dependa de uma variável t, assim como y também dependa de uma outra variável t. Então, x, bem como y, são funções de t. Então, x é uma função x de t e y é uma função y de t. Então, dessa forma, a função composta, né, a função z, será uma função da variável t. Então, z como função da variável t, uma função de uma variável. Então, a pergunta é qual a derivada de z, né? A derivada convencional, a derivada de uma função de uma variável, dz dt. Então, nós vamos, para fazer isso, nós vamos usar a aproximação do incremento da função. Então, o incremento da função é aproximado pelo produto da derivada parcial, né? F da derivada da parcial da função em relação a x pelo seu incremento, mais o produto da derivada parcial em relação a y vezes o seu incremento. Essas derivadas são calculadas no ponto base, né? No ponto onde eu quero a derivada. Isso seria correspondente a um ponto x0, y0. O x0, y0 seria correspondente a um ponto t0 lá, porque x é uma função de t e y é uma função de t. Então, para um certo ponto t0, x de t0 deveria ser igual a x0 e y de t0 deveria ser igual a y0. Então, se os incrementos forem pequenos, então essa aproximação é boa, né? Então, nós vamos pegar a aproximação, né, que é o incremento na variável z, o incremento da função é a mesma coisa, né? Então, o incremento na variável z é aproximadamente a derivada parcial de z em relação a x vezes o incremento na variável x mais a derivada parcial de z em relação a y vezes o incremento na variável y, num ponto qualquer isso aí, né? Então, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos dividir ambos a equação, toda a equação por ΔT. Então, dividindo por ΔT, nós temos ΔZ dividido por ΔT, um incremento na variável t, né? É aproximado, então, pelo produto da derivada parcial dz dx pela razão entre os incrementos ΔX, ΔT, mais o produto da derivada parcial dz dy pelo produto da razão dos incrementos ΔY sobre ΔT. Então, agora nós vamos fazer o ΔT tender a zero. Quando ΔT tende a zero, a razão entre os incrementos ΔZ e ΔT tende a derivada, né? dz dt, né? O z' de t. E aqueles outros limites, o limite de ΔX sobre ΔT vai tender a derivada de x, bem como o limite de ΔY sobre ΔT, quando ΔT tende a zero, vai tender a y', ou dy de t, ou dy dt, a derivada de y. Então, desta forma, nós vamos obter, assim, o teorema da regra da cadeia para derivadas, né? Se x igual a x de t e y igual a y de t forem funções diferenciáveis em t, e se z igual a f de x y for diferenciável no ponto x, y igual a x de t e y de t, então a função composta, que é uma função de uma variável, da variável t, z de t igual a f composta com x de t e y de t, né, será diferenciável em t, e a sua derivada é então calculada assim, dz dt é a soma dos produtos das derivadas dz dx, derivada parcial de z em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t, mais a derivada de z em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. Então, essa é a regra da cadeia, onde as derivadas comuns são de função de uma variável são calculadas no ponto t, e as derivadas parciais são calculadas no ponto x, y. Note que x e y é a imagem de x de t e y de t, né? Temos esse diagrama que, para nos auxiliar a memorizar a regra da cadeia. Então, temos z, a função composta,
Z é uma função de duas variáveis e através da composição, se x e y são funções de uma variável t, então z é uma função de uma variável t. Para calcular a sua derivada parcial, note que eu tenho, para chegar de z até t, eu tenho duas possibilidades, duas ramificações, e o que temos que fazer é, já que eu tenho duas ramificações, é somar os produtos das ramificações. Então, derivada parcial de z em relação a x vezes dx dt, mais derivada de z em relação a y vezes dy dt. Um exemplo, então, se nós temos a z, função z igual a x² y, função de duas variáveis, e se x é uma função de t dada pela expressão t² e y é uma função de t dada pela função t ao cubo, então dz dt, de acordo com a regra da cadeia, é a derivada parcial de z em relação a x vezes a derivada comum de x em relação a x como função de t, mais a derivada parcial de z em relação a y, mais a derivada comum de y como função de t. Derivada parcial de z em relação a x é 2xy. Derivada parcial de z em relação a y é x ao quadrado. Derivada de x é 2t. E a derivada de y como função de t é 3t ao cubo. Perdão, 3t quadrado. Né? Então, substituindo ali na fórmula da regra da cadeia, temos então que a derivada de z como função de t é 2xy vezes 2t mais x² vezes t². E agora escrevendo tudo como função de t, já que tanto x quanto y são funções de t, então substituindo x por t ao quadrado e y por t ao cubo, eu tenho aquela expressão de t ali que pode ser simplificada para 4t na sexta mais 3t na sexta, isso dá 7t na sexta. Então essa é a derivada de z como função de t. O teorema da regra da cadeia se estende se a função a função f for uma função de três variáveis. Nós fizemos a regra da cadeia para a função de duas variáveis e depois as duas variáveis sendo função de uma única variável t. Agora vamos partir de uma função que ela tem três variáveis, x, y e z, mas tanto x quanto y e z são funções também de uma variável t, são funções diferenciáveis de t. Então, se w, eu chamo dessa função, w é f de x, y, z, for diferenciável no ponto x, y, z igual a x de t, y de t, z de t, então w de t, a função composta, então uma função de uma única variável t, isso é f de x de t, y de t, z de t, então será diferenciável no ponto t e vale então a fórmula da regra da cadeia, que é bem parecida com o caso da regra da cadeia para a função de duas variáveis, é só adicionar uma parcela para a variável, a terceira variável. Então dw dt, né, a derivada comum, né, de w como função de t, é a derivada parcial de w como função de x em relação a x vezes dx dt, a derivada comum de x como função de t, mais a derivada parcial de w em relação a y vezes a derivada comum de y como função de t, mais a derivada parcial de w em relação a z, vezes a derivada comum de z como função de t. Essas derivadas comuns são calculadas no ponto t e as derivadas parciais são calculadas no ponto x, y, z. Note que x, y, z e t estão relacionados, né? Porque x é x de t, y é y de t e z é z de t. Né? Então temos esse diagrama agora para a função de três variáveis. Então temos lá a raiz que é w, a função com três ramificações, uma para x, outra para y, outra para z, e depois partindo de x, y, z, uma única ramificação para t. Então, tenho três ramificações finais, então a derivada de w como função de t, né, uma derivada comum, regular, em função de uma única variável t, será uma soma de três parcelas, já que eu tenho três ramificações finais lá em t.
e eu tenho que simplesmente somar o produto das ramificações. Então, derivada parcial de W em relação a x vezes dx dt, mais derivada parcial de W em relação a y vezes dy dt, mais o produto da última ramificação, que é a derivada parcial de W em relação a z vezes dz dt. Neste exemplo, então, temos a função W, uma função de 3 variáveis, raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2, e cada uma das variáveis x, y e z são funções de uma única variável θ. X é o cosseno de θ, y é o seno de θ, z é a tangente de θ. Então vamos usar a regra da cadeia para encontrar a derivada comum, derivada de W como função de θ no ponto onde θ é π sobre 4. Então, vamos usar a regra da cadeia para a função de 3 variáveis. Aí está a fórmula. Temos que encontrar aquelas derivadas parciais de W em relação a x, y e z. Em relação a x, a derivada da raiz quadrada é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada do argumento, que é x2 mais y2 mais z2, vezes a derivada do argumento, que é 2x, né? Sempre em relação a x. Então, o 2 cancela e fica x sobre a raiz da soma dos quadrados das variáveis x, y, z. A função é simétrica, né, em relação às variáveis x, y, z, então a derivada parcial de w em relação a y, a fórmula é essencialmente a mesma, é só trocar x por y, temos aí a fórmula, a expressão para a derivada, que é y sobre a raiz quadrada da soma dos quadrados das variáveis, e da mesma maneira a derivada em relação a z é z sobre a raiz quadrada da soma dos quadrados. Derivada de x em relação a θ, como função de θ, né? Derivada comum, a derivada do cosseno é menos seno de θ. A derivada de y em relação a θ, derivada comum, derivada do seno é cosseno de θ. E derivada de z, a derivada tangente é a secante ao quadrado de θ. Então, substituindo ali esses 6 termos ali na fórmula, então temos dw dθ é essa expressão, né, de x sobre a raiz da soma dos quadrados vezes menos seno de θ mais y vezes a raiz vezes o cosseno de θ mais z sobre a raiz quadrada da soma dos quadrados vezes a secante de θ. Então, substituindo x, y e z por expressões em θ, então, para que a derivada fique somente uma expressão de θ, x é o cosseno de θ, y é seno de θ e z é tangente de θ. Então, substituindo, fazendo essas substituições, temos menos cosseno vezes seno sobre a raiz quadrada ali do cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, mais a tangente ao quadrado, mais aquela outra parcela que é essencialmente a mesma, só que com um sinal oposto. Então, quando somarmos, nós vamos poder cancelar essas duas primeiras parcelas, restando apenas tangente de θ vezes secante ao quadrado de θ, dividido pela raiz do cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, mais a tangente ao quadrado. Agora, o cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ é 1. Então, essa derivada de W como função de θ é a tangente de θ vezes a secante ao quadrado de θ sobre a raiz quadrada de 1 mais tangente de θ ao quadrado. Né? Usando a fórmula da trigonometria, né? 1 mais tangente ao quadrado de θ é a secante ao quadrado de θ. Então ficamos com tangente de θ, secante ao quadrado de θ dividido pela raiz da secante ao quadrado de θ. Então, a raiz da secante ao quadrado de θ é a módulo da secante de θ. Então, temos a expressão tangente de θ, secante ao quadrado de θ dividido por módulo de secante de θ. Podemos simplificar ainda. Secante ao quadrado de θ é a mesma coisa que o módulo da secante ao quadrado. Então, tangente de θ, módulo da secante ao quadrado dividido pelo módulo da secante de θ. Tudo isso para podermos simplificar, né? E aí podemos cortar um dos módulos de secante de θ do numerador e denominador para ficarmos com a expressão final tangente de θ vezes um módulo da secante de θ. Agora substituímos o θ por π sobre 4. Então a tangente de π sobre 4 é 1.
O cosseno de π sobre 4 é a raiz de 2 sobre 2, consequentemente a secante de π sobre 4 é 2 sobre raiz de 2 sobre 2. Então, substituindo ali esses valores na expressão da derivada de w como função de θ, então temos a derivada de w como função de θ no ponto θ igual a π sobre 4, tangente de π sobre 4 vezes o módulo da secante de π sobre 4, ou seja, 1 vezes 2 sobre raiz de 2, que pode ser simplificado ou reescrito multiplicando e dividindo por raiz de 2, pode ser reescrito como raiz quadrada de 2. Regra da cadeia para derivadas parciais. Vamos admitir que a gente tem uma função de duas variáveis x e y, função f de duas variáveis, uma variável x, outra y, mas ambas essas variáveis x e y são também funções de duas variáveis u e v. Tanto x quanto y dependem também de u e v. Então a função composta, z, também será uma função de duas variáveis, né, pela composição de duas variáveis u e v. Então z de uv será função composta, f composta com x de uv, y de uv. Então uma pergunta que podemos fazer é qual a derivada de z em relação a u, já que z é uma função de duas variáveis, u e v, qual a derivada de z em relação a v. Então podemos tentar calcular essas derivadas parciais agora. Então, se x e y são funções apenas de uma variável t, nós já vimos que a regra da cadeia se aplica, então dz dt, a derivada regular de função de uma variável, produto da derivada parcial dz dx por dx dt, mais a derivada parcial dz dy por dy dt. Agora, essa é a regra da cadeia, né, que já vimos e visto anteriormente. Agora, se fixarmos a variável v, né, se deixarmos v constante, então x e y serão funções de apenas uma variável, a variável u. Então podemos usar a regra da cadeia como para a função de uma variável, só que essa derivada, ao invés de dz du, derivada regular, será uma derivada parcial, já que z é uma função de duas variáveis e uma está sendo fixada, a variável v. Então essa é uma derivada parcial, dz du. Então, usando então a regra da cadeia para funções de uma variável, isso é dz dx vezes a derivada parcial de x em relação a u, já que v está sendo fixo, né? Estamos deixando u variável e v está sendo fixado, mais dz dy vezes a derivada de y como função de u. Então, o que fizemos para u, poderíamos ter feito isso assim para v. Então, temos o teorema, que é o teorema da regra da cadeia para derivadas parciais. Se x e y são funções de u e v, de funções diferenciáveis no ponto uv, e se z igual a f de x e y for uma função diferenciável no ponto xy, que é x de uv, y de uv, então a função composta z de uv, que é f de x de uv, y de uv, terá derivadas parciais de primeira ordem no ponto uv, dadas pelas seguintes expressões. Derivada parcial de z em relação a u é o produto da derivada parcial de z em relação a x pela derivada parcial de x em relação a u, mais a derivada parcial de z em relação a y pela derivada de y em relação a u. Já a derivada de z em relação a v é o produto, é a soma dos produtos da derivada de z em relação a x por x em relação a v, mais a derivada de z em relação a y pela derivada de y em relação a v. Temos aí esse diagrama para a função de duas variáveis, x e y, que também são funções de duas variáveis u e v. Então temos no total 4 possíveis ramificações, desde a raiz, que é o nome da função z, até as variáveis u e v. Para obter então a derivada parcial de z em relação a u, temos duas ramificações finais que terminam em u. Então somamos o produto dessas ramificações. Então, por exemplo, para obter a derivada de z em relação a u, somamos as ramificações e somamos os produtos das ramificações. Então temos dz dx vezes dx du mais dz dy vezes dy du. Para obter a derivada parcial
de Z em relação a V, vamos às ramificações que contenham V, temos essas duas ramificações, somamos os produtos, né, dz dx vezes dx dv mais dz dy vezes dy dv. Vamos exemplificar o uso da regra da cadeia para derivadas parciais. Então vamos supor que temos uma função z de duas variáveis, x e y, z igual a e na xy. Mas tanto x quanto y são funções de variáveis u e v. X é 2u mais v, y é u sobre v. Vamos encontrar as derivadas parciais de z em relação a u e a v usando a regra da cadeia. Então, derivada parcial de z em relação a u, tá aí o produto, soma dos produtos, dz dx, dx du, mais dz dy, dy du. E, de forma semelhante, a fórmula para a derivada parcial em relação a v. Então, vamos começar com os cálculos necessários, vamos calcular as derivadas parciais em relação a x e a y, derivada de z em relação a x, e na xy, vezes a derivada de xy, que é y, já que estamos fazendo a derivada em relação a x. Então, y e na xy. Derivada de z em relação a y é a derivada exponencial, que é ela própria, e na xy vezes a derivada de xy. Só que agora essa derivada é x, já que estamos derivando em relação a y. Derivada de x em relação a u, derivada de 2u mais v é 2. Derivada de y em relação a u, derivada de u sobre v em relação a u, isso é 1 sobre v. A derivada de x em relação a v é a derivada de 2u mais v, que é 1. E a derivada de x em relação a v é a derivada de u sobre v. Então é u vezes a derivada de 1 sobre v, que é menos 1 sobre v2. Então dá menos u sobre v quadrado. Então agora com essas derivadas podemos então usar a fórmula da regra da cadeia para calcular primeiro dz du, derivada de parcial em relação a u. Então fica y e na xy vezes 2 mais x e na xy vezes 1 sobre v. Então colocando e na xy em evidência, ficamos então com e na xy vezes 2y mais x sobre v. Mas temos que colocar toda a expressão em termos de u e v, já que a função composta z será uma função de u e v, então suas derivadas parciais também. Então, se x é 2u mais v e y é igual a u sobre v, então fazendo as substituições é essa expressão que temos ali. Então, simplificando, né, temos então 4u sobre v mais u vezes a exponencial de e na 2u2 sobre v mais u. A derivada parcial de z em relação a v tem essa expressão, então substituindo as derivadas por aquelas expressões que já calculamos, né? Então temos y e na xy vezes 1 mais x e na xy vezes menos u sobre v2. Então colocando em evidência e na xy, fica dentro do parênteses y menos x vezes u sobre v2. Deixando tudo em termos de u e v, né, já que x é 2u mais v e y é u sobre v, temos essa expressão aí que, simplificando, então, fica a expressão menos 2u2 sobre v2 vezes aquela exponencial, né, e elevado a 2u2 sobre v mais u. Temos aqui a regra da cadeia para derivadas parciais, onde f agora é uma função de 3 variáveis ao invés de 2 variáveis. Então f é uma função de x, y, z, função diferenciável no ponto x, y, z, dado por onde x é x de uv, y é y de uv e z é z de uv. X, y e z são funções diferenciáveis das variáveis u e v. Então a função composta w é uma função de 2 variáveis u e v, f de x de uv, y de uv, z de uv, tem derivadas parciais de primeira ordem dadas pelas expressões a seguir. Aí estão as expressões das derivadas parciais de w como em relação a u e em relação a v. Então, essencialmente a mesma forma, só adicionamos uma parcela a mais, né, referente à variável z. Então, derivamos a função em relação à variável z e multiplicamos a derivada de z em relação à variável em questão, tanto para u, tanto para v.
Para ajudar a memorizar a regra da cadeia, temos esse diagrama, onde a raiz, então, é a função w, né? Temos três ramificações, x, y, z, porque w é uma função de três variáveis, x, y, z, e cada um desses nós, x, y, z, tem duas ramificações, porque x, y e z são funções de duas variáveis, u e v. Então, a derivada parcial de w em relação a u é só verificar onde estão os nós que terminam em u no final. Temos três nós que terminam em u e multiplicar então as ramificações, somar o produto das ramificações. Então, no primeiro nó, a ramificação do produto da ramificação é derivada parcial de w em relação a x vezes derivada de x em relação a u. No outro nó eu tenho derivada de w em relação a y vezes derivada de y em relação a u, e o outro nó tem a ramificação derivada de w em relação a z vezes dz du, derivada de z em relação a u. Como exemplo, vamos ilustrar o uso da regra da cadeia para derivadas parciais de uma função de três variáveis, w igual a e na x, y, z. Cada uma das variáveis, x, y, z, são funções de duas variáveis, u e v. Então, x é 3u mais v, y é 3u menos v, e z é u quadrado vezes v. Vamos encontrar as duas derivadas parciais de z em relação a u e a v usando a regra da cadeia. Então, derivada de w em relação a x é a derivada de w, derivada da expressão da exponencial, que é ela própria, vezes a derivada do expoente em relação a x, que é y z. De forma semelhante, a derivada de w em relação a y é a exponencial vezes a derivada do expoente, só que agora a derivada do expoente é xz, que a derivada é tomada em relação a y. Derivada de w em relação a z é a exponencial vezes a derivada do expoente, que é xy, já que a derivada agora é tomada em relação a z. Temos que calcular a derivada de x em relação a u, que é a derivada de 3u mais v, que é 3. Derivada de y em relação a u, a derivada de 3u menos v, que também é 3. E a derivada de z em relação a u, que é 2u vezes v. Derivada de x em relação a v, a derivada de 3u mais v é 1. A derivada de y em relação a v é menos 1. E a derivada de z em relação a v é u quadrado. Então, temos todos os elementos para calcular todas as derivadas parciais. Derivada parcial de w em relação a u assume essa expressão ali. Podemos colocar em evidência a exponencial e na xyz. Então, dentro do parênteses eu tenho 3yz mais 3xz mais 2xy uv. Para colocar a resposta tudo em termos de u e v, substituo x por 3u mais v, y por 3u menos v e z por u2 vezes v, né? Ou podemos deixar assim, né? Mas se quiséssemos calcular a derivada num ponto, né, teríamos que substituir, né, nas duas expressões ali, tanto x, y e z, pelas suas expressões em termos de u e v. Então, essa é uma ilustração de como poderíamos usar então a regra da cadeia para uma função de três variáveis x, y, z, que por sua vez são funções de duas variáveis u e v. Outras versões da regra da cadeia. Vamos ver agora versões mais gerais. Não precisamos colocar em termos no formato de um teorema, mas vamos usar um diagrama para obter fórmulas, outras formas de regra da cadeia em outras situações. Por exemplo, temos aqui uma seguinte situação. Temos uma função w de três variáveis, w é x2 mais y2 menos z2, função de três variáveis x, y, z. Cada uma das funções x, y, z são funções de três variáveis. Eu usei ali as coordenadas esféricas, então x é a função de ρ, θ e φ, y também e z também. Então, z é a função apenas de duas, apenas de ρ e φ, mas x e y são funções de três variáveis. Então, a função composta também vai depender de ρ, de θ e de φ. Ele pede então para encontrar a derivada parcial de w em relação a ρ e em relação a θ. Não pediu para encontrar a derivada
em relação a φ, apenas em relação a ρ e em relação a θ. Vamos usar o seguinte diagrama aí para nos facilitar. Temos lá a raiz, que é w, a função, né? E depois temos três ramificações com três nós, x, y e z. Nessas três ramificações temos as derivadas parciais de w em relação a x, y e z. Em cada nó, no nó x, eu tenho três ramificações que terminam em ρ, φ e θ, já que x é uma função de ρ, φ e θ. A mesma coisa para y, que é também uma função de ρ, φ e θ. Nessas ramificações temos então as derivadas da função nó, no caso dx de ρ, dx de φ, dx de θ, e no caso de y, dy de ρ, dy de φ, dy de θ. Para a função z, para o nó onde tenho o ponto z, eu tenho só duas ramificações, porque z é ρ vezes cosseno φ, então é uma função apenas de duas variáveis, de ρ e de φ, não depende de θ. Então vamos encontrar como encontrar a derivada parcial de w em relação a ρ. Então vamos encontrar as ramificações, todos os nós que terminam em ρ, e vamos pegar a soma dos produtos das ramificações, desde ρ até w. Então temos três nós que terminam em ρ, então a nossa derivada parcial será igual a derivada parcial de w em relação a x vezes dx de ρ, mais dw dy, dy de ρ, mais a última ramificação dw dz de ρ. Enquanto, então, agora vamos fazer as contas, né? A derivada parcial de w em relação a x é 2x, derivada de x em relação a ρ é seno φ cosseno θ. A derivada de w em relação a y é 2y, a derivada de y em relação a ρ é seno φ seno de θ. A derivada de w em relação a z é menos 2z, enquanto que a derivada de z em relação a ρ é cosseno de φ. Então isso posso simplificar, né? Se eu escrever o x, y e z usando as coordenadas esféricas mais uma vez, então escrevendo que x é ρ seno φ cosseno θ, y é ρ seno φ seno θ e z é ρ cosseno φ, a expressão assume aquela forma ali de baixo, né? Então essa é a expressão para a derivada de w em relação a ρ. Eu posso simplificar ali um pouquinho e escrever então como 2ρ seno quadrado de φ cosseno quadrado de θ, mais 2ρ seno quadrado de φ seno quadrado de θ, menos 2ρ cosseno quadrado de φ. Posso colocar em evidência 2ρ seno quadrado de φ, então dentro do parênteses sobra cosseno quadrado de θ mais seno quadrado de θ, que dá 1. Aí então eu tenho 2ρ seno quadrado de φ menos 2ρ seno quadrado de θ, então isso eu posso deixar como 2ρ vezes seno ao quadrado de φ menos o cosseno ao quadrado de θ. Essa expressão posso usar uma identidade trigonométrica, né? É menos o cosseno de 2φ, então o seno ao quadrado de φ menos o seno ao quadrado de φ é o cosseno de 2φ, portanto seno ao quadrado de φ menos o cosseno ao quadrado de φ é menos o cosseno de 2φ. Então a nossa derivada então assume a forma final, menos 2 cosseno de 2φ. Para outra derivada, vamos observar os nós que terminam em θ, então apenas 2, e pegar então a soma das ramificações destes nós até chegarmos à raiz, que é w. Então, na primeira ramificação, o primeiro produto, temos dw dx, dx dθ. Depois temos dw dy, dy dθ. Então, dw dx é 2x, derivada de x em relação a θ é ρ seno de φ vezes menos seno de θ, né, que é a derivada do cosseno, mais a derivada de w em relação a y é 2y, e a derivada de y em relação a θ é ρ seno φ cosseno de θ. Então, substituindo o x e o y pelas expressões ali da fórmula
Coordenadas esféricas, então x é rosseno φ, cosseno θ, y rosseno φ, seno de θ. Temos ali a expressão da derivada, que pode ser simplificada para essa expressão ali, né? Menos 2ρ quadrado, seno ao quadrado de φ, cosseno θ, seno θ, mais 2ρ quadrado, seno ao quadrado de φ, cosseno θ, seno θ. Mas isso simplifica para zero, né? Um é menos, uma parcela é igual a outra, só com um sinal de menos na frente, então sua soma é zero. Então a derivada de w como função de θ é zero, significa que como função de θ, como w não depende de θ, né? Ela é constante, né, em relação a θ. Mais um exemplo de aplicação da regra da cadeia. Vamos supor que w seja uma função de três variáveis, x, y, z. W é xy mais yz. Y é uma função de x, y é o seno de x, e z é uma função de x, z é e na x. Então, pela composição, indiretamente, então, w é uma função apenas da variável x, já que tanto y quanto z dependem de x, e w é uma função de x, y e z. Então, podemos usar a regra da cadeia em sua forma apropriada para encontrar a derivada comum, a derivada de w como função de x. Para isso, então, vamos usar o diagrama. Então, lá da raiz temos três ramificações, a raiz é w, né, o nome da função, três ramificações para os três nós x, y e z. No primeiro nó, então, para cada ramificação temos então derivada parcial de w em relação a x, depois em relação a y e depois em relação a z. O primeiro nó x não tem nenhuma ramificação. No segundo nó y tem, e z tem uma ramificação para outro nó que é x, já que y é uma função de x e z também é uma função de x. Nessas ramificações temos as derivadas regulares, então dy dx e dz dx respectivamente. Então, para calcular a derivada de w como função de x, temos lá três nós que terminam em x. Então vamos pegar os produtos, a soma dos produtos das três ramificações. A primeira ramificação só tem um termo, então é apenas derivada parcial de w em relação a x. Já a segunda ramificação tem dois termos, derivada de w em relação a y, vezes, então agora eu preciso fazer o produto, vezes dy dx. E a terceira ramificação tem dois termos também, derivada parcial de w em relação a z, vezes dz dx. Então eu somo essas três parcelas, esses três termos. Então a derivada de w em relação a x é y, a derivada de w em relação a y é x mais z. Eu tenho que multiplicar pela derivada de y em relação a x, a derivada do seno, que é o cosseno. A derivada de w em relação a z, essa é y, né? E deve ser multiplicada pela derivada de z em relação a x, a derivada de e na x, que é ela própria, é na x. Então está ali a expressão, eu posso até simplificar um pouquinho, reescrevê-la então no formato seno mais seno de x mais x e na x vezes cosseno de x mais e na x seno de x. Aqui eu usei que y é seno de x e que z é e na x. Então coloquei a derivada de w como função de x, então derivada regular, a derivada normal de w como função de x, apenas como função de x, né? Usando então que y depende de x, y seno de x, e que z também depende de x, z é e na x. Derivação implícita. Vamos usar a forma da regra da cadeia para obter uma fórmula da derivada de uma função implícita através de uma equação de duas variáveis. Vamos inicialmente lembrar a forma da regra da cadeia para a situação que nós queremos ajustar. Então vamos iniciar com uma função f de duas variáveis, x e y, então z igual a f de x, uma função diferenciável, e vamos supor que y seja uma função diferenciável de x. Então, na verdade, z é uma função apenas de x, e a sua derivada convencional
pode ser calculada assim: dz dx é a derivada parcial da f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a x, mais dz dy, vezes dy dx, a derivada de y como função de x. Só que dx, a derivada de x é 1, né? Então isso é a derivada parcial da f em relação a x, mais derivada parcial da f em relação a y, vezes dy dx. Então agora vamos usar isso na derivação implícita. Vamos supor que nós temos uma equação de duas variáveis, então do tipo, do lado esquerdo da igualdade, uma função de duas variáveis, uma função diferenciável, f de x e y, do lado direito uma constante. Então essa equação, vamos supor que defina uma função diferenciável de x, então vamos querer a função implícita, né? Então vamos querer calcular a derivada da função implícita. Então supomos então que a equação define y implicitamente como função diferenciável de x e os diferenciamos então, derivamos em relação a x ambos os lados. Então a derivada de f de z, de f de x, y em relação a x, né? Então pelo que acabamos de ver lá em cima, então é derivada da f em relação a x vezes 1 mais derivada da f em relação a y vezes dy dx, e isso deve ser igual à derivada da constante c, que obviamente é zero. Então agora eu posso isolar o termo dy dx desde que a derivada da f em relação a y não seja zero. Então, teorema: se a equação f de x, y igual a c definir implicitamente y como função diferenciável de x, e se a derivada da f em relação a y for diferente de zero, então dy dx, a derivada de y como função de x, é menos a derivada da f em relação a x sobre a derivada da f em relação a y. Vamos então a um exemplo. Por exemplo, então temos aqui a equação x ao cubo mais y quadrado vezes x menos 3 igual a zero. Vamos supor que ela determine uma função implícita y como função de x. Vamos encontrar dy dx, a derivada de y como função de x. Então a nossa função f de duas variáveis, né, f de x e y, é x ao cubo mais y quadrado x menos 3. Então a nossa equação está no formato f de x e y igual a zero, igual a uma constante. Então podemos usar então a fórmula, o teorema, né, que obtemos no teorema. Então primeiro vamos calcular as derivadas parciais da nossa função. Derivada parcial da f em relação a x é 3x2 mais y quadrado. Derivada parcial da f em relação a y é 0 mais 2yx menos 0. Então 2xy. Então agora a derivada de y como função de x, a derivada da função implícita, então é, pelo teorema, menos derivada parcial da f em relação a x sobre derivada parcial da f em relação a y. Então, menos 3x2 mais y quadrado sobre 2xy. Então, essa derivada, eu preciso dos pontos, né, ambas coordenadas dos pontos, do ponto, né, em questão, né, tanto a coordenada x quanto a coordenada y. E essa fórmula será válida desde que o denominador não se anule, ou seja, para essa função ela será diferenciável em todos os pontos com coordenadas x e y, tais que 2xy, o denominador, não se anule, ou seja, nem x nem y podem se anular. Uma observação é que esse mesmo exercício, esse mesmo exemplo, essa mesma derivada poderia ser calculada com os métodos lá do cálculo 1, a técnica de derivação implícita, né? Temos a equação ali, x ao cubo mais y quadrado mais x menos 3 igual a zero. Então, supondo que y é uma função e não variável, não, y é uma função de x e x é a variável, derivando então como função de x ambos os lados, obtemos 3x2 mais a derivada do produto, ali eu tenho y quadrado vezes x, então usando a derivada do produto, y quadrado vezes a derivada de x, que é 1, mais x vezes a derivada de y quadrado, que é 2y dy dx, isso deve ser igual a zero, que é a derivada da constante. Isolando dy dx, temos o resultado que já havíamos obtido anteriormente, né? Então dy dx é menos 3x2 mais y2 sobre 2xy. Essa mesma ideia pode ser aplicada para o cálculo de
derivadas parciais de funções implicitamente definidas. Então agora vamos supor que nós temos uma função de 3 variáveis, onde z é uma função diferenciável das duas primeiras. Então temos w igual a f de x, y, z, e z também como uma função diferenciável de x e y. Então w, na verdade, então, é uma função de apenas duas variáveis, x e y, já que z também depende de x e y. Então, como calcular a derivada parcial de w em relação a x? Então, usando a regra da cadeia, a derivada parcial de w em relação a x é a derivada de f em relação a x vezes dx mais a derivada parcial de f em relação a y vezes dy dx, mais a derivada parcial de f em relação a z vezes a derivada de z em relação a x, já que z depende tanto de x quanto de y. Agora vamos observar que, primeiramente, y não depende de x, então a derivada parcial de y como função de x é zero. A derivada de x é 1, a derivada dx é 1, então isso dá simplesmente derivada da f em relação a x mais derivada da f em relação a z vezes dz dx. Então vamos usar essa fórmula na seguinte situação. Então vamos igualar a função f de x, y, z a uma constante c. E vamos supor que z seja uma função diferenciável de x e y, então uma função implícita. Então, para calcular a derivada de z em relação a x, vamos fazer o seguinte. Então, vamos usar a fórmula ali, vamos derivar do lado esquerdo, então, para obter a derivada da f em relação a x, mais a derivada da f em relação a z, vezes a derivada parcial de z em relação a x, e isso deve ser igual a zero, a derivada da constante. Então, isolando agora a derivada parcial de z em relação a x, obtemos, então, menos derivada da f em relação a x sobre a derivada da f em relação a z, desde que o denominador ali não se anule. Uma forma semelhante pode ser obtida facilmente derivando ali em cima em relação a y. Então, temos o seguinte teorema. Se a equação f de x, y, z igual a c definir z implicitamente como função diferenciável de x e y, e se a derivada parcial de f em relação a z não for zero, então a derivada parcial de z como função de x, a derivada parcial de z em relação a x é menos derivada parcial da f em relação a x sobre derivada parcial da f em relação a z. E a derivada parcial de z em relação a y é menos a derivada parcial de f em relação a y sobre a derivada parcial de f em relação a z. Então vamos ver como usamos isso num exemplo. Temos a equação da esfera de raio 1, centrada na origem, então vamos considerar a equação, a esfera x2 mais y2 mais z2 igual a 1, essa é a esfera unitária, centrada na origem. Vamos encontrar dz dx e dz dy, assumindo então que no ponto 2/3, 1/3, 2/3, esse ponto que satisfaz a equação da esfera. Então vamos assumir que z é uma função implícita de x e y e obter as suas derivadas parciais. Então, nossa função que vamos usar é como função f, vai ser a função de 3 variáveis, f de x, y, z igual a x2 mais y2 mais z2. Então temos aí a esfera que define então z como função implícita de x e y, a equação da esfera x2 mais y2 mais z2 igual a 1. Então agora, para obter as derivadas parciais de z em relação a x e y, vamos primeiro obter as derivadas parciais de f em relação a x e y. A derivada parcial de f em relação a x é 2x, a derivada de x2. De forma semelhante, a derivada de f em relação a y é 2y, é a derivada de y ao quadrado. E a derivada de f em relação a z é também, de forma semelhante, 2z. Então agora dz dx, derivada parcial de z em relação a x, é menos a derivada parcial de f em relação a x sobre a derivada parcial de f em relação a z. Então é menos 2x sobre 2z, então menos x sobre z. Já a derivada parcial de z em relação a y é menos derivada da f em relação a y sobre a derivada da f em relação a z. Então menos 2y sobre 2z, simplificando 2 ali, menos yz.
Então agora no ponto cujas coordenadas são 2/3, 1/3, 2/3, então eu faço primeiramente x igual a 2/3 e z igual a 2/3 na fórmula de cima para a derivada parcial de z em relação a x, e obtenho então menos 2/3 sobre 2/3, que é menos 1. Já a derivada parcial de z em relação a y neste ponto é menos y, que é menos 1/3, então sobre 2/3, que dá menos 1/meio.